Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui do canal do YouTube. Eu sou Eduardo Medeiros, esse é o canal do Cirurgia Já, e aqui nesse canal você encontra uma fonte de informações sobre o mundo das cirurgias. E o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre proeficiência em cirurgia. Essa palavra estranha, que muitas vezes não está no nosso cotidiano, ela quer falar sobre o quê, doutor? Ela quer falar sobre a sua carga de conhecimento cirúrgico que o cirurgião adquire, que a gente adquire no decorrer da nossa trajetória, ou seja, no decorrer da caminhada cirúrgica. Todo cirurgião que hoje já está muito expert, ou que já chegou no nível sênior, ele começou lá de baixo, ele começou como o primeiro ano de experiência ou o ano de formação de cirurgia. Todo esse conhecimento, toda essa bagagem acumulada de cirurgias realizadas, de procedimentos feitos, de cortes, incisões, muitas vezes repetidas, muitas vezes iguais, muitas vezes sempre buscando aperfeiçoar algo que na cirurgia anterior não ficou muito bom, na próxima ficará melhor. Toda essa carga, tudo isso é a proeficiência. É o que o cirurgião adquiriu e o que ele consegue transmitir para os pacientes dele. Então, se você tem um cirurgião que já tem uma proeficiência, ou seja, se ele já tem uma carga de experiência de muitos anos naquela cirurgia, você tende a ter um resultado muito mais eficaz ou muito melhor daquela cirurgia. Se você tem um cirurgião que às vezes não tem aquela experiência, ou que se ele fez poucos casos, às vezes não chegando nem a 10, ou o número que as sociedades colocam, que são 50 casos, para você ser um proeficiente, aquele resultado geralmente tende a não ser tão bom quanto uma pessoa que já fez uma cirurgia, ou já fez cirurgias que já passaram de 50 casos. As proeficiências, ou seja, esses conhecimentos e essas cirurgias muitas vezes realizadas, isso gera no cirurgião ou na equipe cirúrgica um resultado muitas vezes melhor. Então, se você está assistindo esse vídeo, pode escolher entre uma equipe cirúrgica que já tem um número maior de casos ou que já operou aquela cirurgia pelo menos 50 vezes, você tende a ter um resultado cirúrgico melhor. Agora, cirurgia, pessoal, não é uma matemática, não é uma ciência exata. Você pode, claro, operar com um cirurgião que já tem, às vezes, até mais de 1000 casos. São cirurgiões muito experts e pode acontecer uma complicação porque a gente não tende a ter procedimentos robotizados, ou seja, não é que sejam feitos por robô, ou seja, são aqueles procedimentos que são igual a linha de produção. Na cirurgia ou na medicina isso não existe. Todo mundo é individualizado. Então o teu corpo pode responder de uma forma e o paciente do outro lado pode responder de outra. Então, não é isso que também vai te dizer se tu não vai ter complicação. Isso não existe. Então, se a gente está assistindo esse vídeo, a gente tem que fazer duas coisas. Quais são? Primeiro é seguir a gente aqui se a gente não segue o nosso canal. Clica aqui nessa setinha abaixo e já inscreve no canal do Cirurgia Já. Segundo, é saber que a proeficiência do teu cirurgião pode afetar o teu resultado. Se você tem como escolher um cirurgião que já tem uma maior experiência ou versus aquele cirurgião que está começando com pouca experiência ou pouco número de casos operados, a nossa indicação é que você escolha aquele que tem o maior número de casos, ou seja, aquele que já operou várias vezes aquele procedimento. E a dica que a gente vai te dar é o seguinte, tudo isso é para a gente diminuir as chances de complicação, mas a gente sabe que a gente pode ocorrer complicações mesmo em pacientes que são operados por cirurgiões bem renomados, cirurgiões que são muito expertos no assunto, porque a cirurgia não é uma matemática, não é uma ciência exata. Esse é o vídeo de hoje, a dica que a gente deu hoje foi essa dica valiosa, e se você pegou e se você compartilhou, você está fazendo certo. Um grande abraço.